E aí, galerinha, beleza? Olha só, hoje nós estamos na externa. Não é externa porque é fora, é externa porque é fora do meu município. Nós estamos em Capitólio, captando as imagens bonitas para vocês, que logo mais, em breve, vai estar no canal. Vamos iniciar o nosso quadro hoje de perguntas e respostas, que inicialmente sempre foi quarta-feira. Só que agora estamos mudando para quinta-feira, com o maior número de pessoas assistentes é quinta-feira. Uma outra curiosidade também no meu canal, que 84% das pessoas assistem pela televisão. E como eu passo o recado, disponibilizando link, esse tipo de coisa, que fica sempre na descrição, a maioria das pessoas não tem esse acesso, porque pela televisão você não consegue acessar link, não consegue acessar esse tipo de coisa. Então, portanto, de hoje em diante eu vou disponibilizar um QR Code aqui embaixo, no caso agora do curso Vanzan, se você quiser fazer um curso Vanzan, tem um QR Code que você sentadão na sala aí pode apontar o seu celular o QR Code que está aqui na tela, já vai direto para a página de compra do curso online. Então fica um pouco mais prático para você que está assistindo televisão. E para você também que quer fazer sua homologação, vou deixar também aqui um QR Code no canto da tela, que aí você clica nesse QR Code e vai conseguir homologar seu drone, deixar ele atualizado, bonitinho, legalmente. Beleza? Bom, e vamos lá hoje para o nosso quadro de perguntas e respostas. E hoje com uma novidade, eu tenho um ajudante que vai fazer a pergunta para mim. Vamos lá, nega, manda aí. Estava voando meu drone e um vizinho do meu condomínio disse que se o drone passar em cima da casa dele, ele vai meter bala. Isso pode? Ô, doido, você tem um vizinho bravo, hein? Olha só, pela legislação brasileira, ninguém pode abater nada que esteja sobrevoando. Uma aeronave, um balão, qualquer coisa que esteja sobrevoando, né, o espaço aéreo, a gente não pode abater. Nenhum brasileiro tem o poder de abater. Até a Força Aérea, né, que faz esse tipo de coisa, tipo, vai abater um avião, que já vi até recentemente, um avião carregando droga. Então um tucano foi seguindo esse avião carregando droga, então ele dá uns tiros de advertência, mas para abater esse avião aí, né, precisa de ordens superiores. O piloto fica com o dedo no gatilho, mas se não tiver uma ordem superior, né, com firmeza para poder abater essa aeronave, ela não é abatida. E essa ordem superior vem só no extremo mesmo, ou seja, um caso muito extremista para poder, né, dar a ordem de abater qualquer aeronave que esteja voando. E mesmo abatendo essa aeronave que é totalmente irregular, ainda tem consequências então, para quem deu essa ordem de abatimento. Agora, um cidadão comum, o dronezinho está passando ali, eu saco o revólver e pá, meto bala no drone. Não, isso não pode. Isso dá uma encrenca danada para esse cara que está com essa intenção. Mas se você já está dizendo, né, o seu vizinho já está dizendo que vai fazer esse tipo de coisa, eu já nem voaria ali, porque eu não vou correr o risco, ele está errado, né, por ter dado um tiro no drone e derrubar. Mas, ao mesmo tempo, eu também estaria errado, porque eu já estou sabendo que ele não gosta de voar drone, então eu evito de voar lá, vou para outros cantos, né? Eu faria isso. Meu drone caiu dentro de um terreno e o dono pegou e disse que não iria entregar. Ele está certo? O que fazer? Olha só. Essas duas perguntas foram dadas pela mesma pessoa, eu não vou citar o nome porque ela pediu para não colocar o nome dela. E são perguntas picantes. Estou voando meu drone, né? Meu drone, porventura, né, por alguma incapacidade minha de pilotagem ou algum problema do drone, ele vem a cair dentro de um terreno. Aí eu fui lá, bati palma na porta do terreno, na porta do portão, o sujeito saiu, eu falei assim, olha, meu drone caiu aí dentro e tal, ele, não vou te devolver. O drone agora caiu aqui dentro, é meu. Aí o que você faz numa situação dessa? Eu não vou brigar com o cara, né? Não sei se ele não quer devolver porque ele acha que o drone estava filmando alguma coisa dentro da casa dele, ou ele não quer devolver porque ele acha que tudo que cai na casa dele é dele, então eu não vou brigar com essa pessoa. Existe lei para poder, né, forçar ambas as partes, tanto minha como a dele. O que eu faço? Né, eu não vou brigar com ele no primeiro momento, eu saio, vou numa delegacia, conto o caso para o delegado. Se eu estava filmando ou não, se o drone caiu de qualquer forma, eu vou narrar o fato para o delegado. E a alegação que o meu drone está de posse dessa pessoa, dentro dessa casa da pessoa, e essa pessoa não quer me devolver. Com certeza, né, vai conduzir uma viatura policial lá e vai deixar o dono a par do que, né, do que é a lei, que é a legislação, ou seja, ele não pode se apoderar de nada que não seja dele, né, mesmo o drone tendo caído dentro da casa dele, não é dele. Então, e aí mesmo que ele tenha alegação, está me filmando aqui, então é conduzido para o distrito policial, lá é retirado as imagens para ver se realmente estava sendo, né, filmando alguma coisa lá dentro, mas o drone, se entrar num processo judicial, ele vai ficar realmente retido por conta do processo judicial, né? Mas ao término desse processo judicial, o drone é devolvido para você.
Com o proprietário, o drone não fica. Quer dizer, o dono do terreno, né, onde caiu o drone, não vai ficar. Isso é mais verídico do que qualquer outra coisa. A única certeza que tem é que esse drone voltará para sua mão. Agora, se você realmente estava filmando ali a casa dele e considera ser uma invasão de privacidade, aí é um outro fator, né? Talvez você vai pagar uma multa, uma cesta básica, alguma coisa assim, também não vai te dar cadeia também para esse tipo de coisa. Mas enfim, resumindo, se o drone cair dentro da casa de uma pessoa, né, você vai lá, explica direitinho para a pessoa, né, se você quiser mostrar as imagens para a pessoa, tenta fazer a política de boa vizinhança, conversa bem lá com a pessoa e resolva o problema ali mesmo. Se porventura não der para resolver o problema ali, você vai realmente para a delegacia e faz esse trâmite que eu falei. Agora, com a pessoa não fica, ela não é para nada que caia dentro do seu quintal é de sua propriedade, é de alguém. Se essa pessoa vier reclamar, você é obrigado a devolver. Existe algum atraso do envio da imagem do drone para o rádio? Digo isso porque meu amigo estava chegando perto de uma ponte e quando vimos o drone bateu, mas na imagem ainda faltava pouco para bater. O que pode ter acontecido? Isso é comum, existe realmente um atraso, né, da imagem que vem do drone para cá, né, que seria a telemetria, porém essa imagem não é significante ao ponto de você bater seu drone. É um atraso muito pequenininho que no início de tudo, para eu entender, porque a gente voava analógico não tem atraso. Então, para eu entender isso daí, bem no início, quando surgiu os Phantom 3, que aquela era digital, eu comecei a fazer uns testes, porque eu percebia um atraso, porque como eu já voava um pouco mais rápido na época, em FPV, eu queria entender isso daí. Então, a câmera, quando veio dos Phantom, principalmente, ela veio como se você estivesse observando, né, o analógico você observa como se estivesse olhando na janela, você vê ao redor. O digital, você como se estivesse olhando aqui, você não consegue ver ali do lado, porque a câmera é mais fechada. Então tinha esse fator e tinha outro fator que era um atraso. E para eu perceber isso daí, eu voava com o meu drone, quando passava certa árvore, eu voei devagar primeiro com o meu drone, passou certa árvore, eu dei um comando para a esquerda e passei atrás da árvore. Voei devagar. Depois eu voei mais ou menos rápido, né? no meio que eu tirei, por ali no modo, estava em modo GPS, eu coloquei lá em modo Sport, que eu tinha esses 3 recursos no drone, voei em modo Sport Full Power, passei a árvore e virei. E depois eu coloquei no modo da TTI, que o drone fica muito mais solto ainda, pus toda a velocidade, passei a árvore e virei. Então, ambos a situação, eu passei a árvore e virei. Quando eu fui ver a filmagem, eu notei que a primeira filmagem realmente aconteceu exatamente o que eu dei comando, ou seja, passei a primeira árvore e virei. Já na segunda imagem, né, que eu fui ver, eu passei a árvore depois que eu virei, não foi aquele exato momento. Já na terceira imagem, que foi em ATTI, eu botei para andar todo o drone, quando eu passei a árvore, depois eu virei. Então eu reparei que eu dei o comando para virar a partir do momento que a árvore passou, né? Dei aquele comando. Porém, o drone já estava lá na frente, então essa imagem que eu estava vendo é uma imagem um pouco para trás, por conta da velocidade deu para perceber isso. Resumindo, entendeu-se que tinha um delayzinho, isso no início. Hoje o delay está tão pequenininho que é imperceptível esse tipo de coisa. Mas tem um problema. Por ser digital, a construção da tela, a construção da imagem, ela necessita de toda a qualidade para poder ela fluir. Dá um exemplo para você. Coisa que no analógico não há necessidade disso. O analógico, mesmo chiando, né, porque não tem composição da imagem perfeita. Eu te mando a imagem, se tiver chiado, vai chiar do mesmo jeito. Então, eu te dar um exemplo aqui bem claro para você entender a diferença do analógico para o digital. Se tiver 2 cinegrafistas com a câmera apontado para um corredor, um cara está com preview, que é o FPV, que é a telinha, preview em analógico, ou seja, aquele sinal que está vindo da câmera para ele é analógico, e o cameraman que está aqui do lado tem um preview digital. Ambos têm a mesma imagem do corredor lá embaixo. O digital, uma imagem perfeita, bonita, digital, e essa aqui é uma imagem meio instável, um chuvisquinho, coisa desse tipo. Deu largada, o corredor começa a correr, os 2 cameramen estão apontados para o corredor. Então, em certo momento, passou alguma coisa na frente das 2 câmeras, então deu um problema de transmissão, ou seja, aquela imagem, né, que estava vindo, repentinamente deu um problema de transmissão. O que acontece ali com o analógico? O analógico dá um chuvisco e continua com a imagem, mesmo o homem na imagem toda distorcida, mas você vê o homem ali. Então, ou seja, você não perdeu o momento do homem correndo. Então, você está continuando com a câmera lá apontada, porque o FPV chiou, mas não perdeu o momento. Já a digital, quando congela, o cinegrafista não sabe o que ele focar, porque ele está
pelo preview congelou. Até que reconstitui toda a imagem para ele novamente saber onde está o corredor, né? Aquele tempo de reconstrução da imagem, ele perde o corredor. Então, ou seja, aquele momento ali ele ficou sem imagem, porque congelou. E o digital acontece mesmo. Ele congela a imagem, depois quando reconstrói, passa por esse problema, que ele reconstrói, vem a nova imagem. Então, no analógico é muito mais difícil você bater, colidir, porque a imagem, por mais que chuvisco esteja, ela é contínua. Ela é instantânea. Já no digital existe um delayzinho pequenininho que é insignificante, porém dá essa cristalização. O que aconteceu nessa imagem do seu amigo, e é muito bem colocado, acontece muito com as pessoas não conseguem reportar, mas aí você teve essa delicadeza e essa sutileza de reconhecer. Você estava voando com o seu drone espetado para frente, e aí a imagem, por algum momento, ela deu aquele congelamento, congelou aquela imagem, e você, como estava, né, andando de frente com essa ponte, você não percebeu que essa imagem congelou. Quando a imagem voltou, o drone estava batendo. Ou seja, isso coisa de 5, 6 metros, 8 metros, pode acontecer esse tipo de coisa. Ou seja, congelou nesse exato momento, você ficou andando com o drone com a imagem congelada, achando que está distante. Então isso pode acontecer. O que eu faço para quando eu estou fazendo um voo de FPV, principalmente de velocidade, para entender que está acontecendo esse fenômeno ou não? Eu costumo usar o leme é a mão esquerda. Vou derivando um pouquinho para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Então eu ponho para correr, derivo bem pouquinho para um lado e para o outro, porque eu estou percebendo, estou derivando, a imagem tem que derivar. Se porventura eu derivar, a imagem está parada, eu falo, opa, então já, nessa hora eu tomo cuidado. Eu derivei o drone, eu sei que o drone está derivando, porém a imagem continua cristalizada. Então o que aconteceu? Eu estou vivendo um momento de cristalização da imagem. Ou seja, tive a perda de sinal momentaneamente ali, então eu tenho que tomar outro tipo de atitude. Então esse é o bizu que eu dou. Quando você estiver voando, sempre perceber se essa imagem que você está vendo é real mesmo, ou é uma imagem atrasada, por conta do congelamento da imagem. Espero que eu tenha explicado direitinho para vocês, mas isso acontece em todos os drones, tá? Todos os drones que têm a função de imagem digital, isso acontece. Isso é muito importante, hein? Compartilhe nos grupos aí que tem poucas pessoas que sabem disso. Isso daí é uma informação legal para as pessoas não passar por esse perrengue que o nosso amigo passou. Como é que é o nome dele? Esse não tem. Não tem nome. Então ele passou esse perrengue. Muito obrigado pela pergunta aí, bora lá. João Pedro. Vanzan, tenho 15 anos de idade. Estou querendo comprar um DJI E3. Posso pilotar legalmente? Maquinão, hein? É porque o pessoal fala que menor de idade não pode. Gosto muito do seu conteúdo. Bom, é verdade. Aqui no Brasil, a maioridade é depois dos 18 anos e a de responsabilidade total após os 21 anos. Você pegar um país de primeiro mundo, aí, citando os Estados Unidos, com 16 anos você já é habilitado a dirigir carro, a pilotar avião, porque a responsabilidade, né, já é exercida em cima de uma criança de 16 anos. Aqui no Brasil, né, realmente você sozinho pilotando drone, a legislação não vê como legal isso daí. Mas você acompanhado do seu pai ou um responsável, você pode voar tranquilamente. A legislação diz, se estiver acompanhado do seu pai, de um parente, né, ou de algum responsável por você no momento, você pode pilotar seu drone tranquilamente. Sozinho, realmente, legalmente, não pode. Aguinaldo Santana. Boa tarde, Vanzan. Levantei meu R2S acima da neblina. Na hora de retornar, ele não obedecia o comando. Para descer, somente subir, e para os lados, a solução foi o retorno automático e ele desceu. Essa é uma das coisas que poucas pessoas se atentam. Esses sensores que tem embaixo, ele atua com a aceleração aqui, ou seja, quando você põe o stick todo para baixo e encosta no batente, você está pedindo para o drone descer e pousar. Quando você põe o stick todo no batente, alivia um pouquinho, você pede apenas para ele descer. Então tem diferença. Se você encostar no batente e pedir para ele descer e pousar, quando ele estiver descendo, ele encontrar uma densidade de alguma coisa ali que ele entenda, porque os sensores estão fazendo uma briga ali de visualização daquele solo. E como ali tem uma massa de neblina, que tem a água, né? A água que está ali composta, pode ser fumaça, ou qualquer coisa que obstrui a sua visão do lado do solo, ele entende que está chegando próximo de alguma coisa. Então, quando ele entende que está chegando próximo de alguma coisa, entendendo que você está dando um comando de descer e pousar,
ele entra em atitude de pouso. Mesmo ele estando a 120 metros de altura, você bota para descer, tem a serração, uma nuvem, uma poeira, ou uma fumaça, e estiver abaixo do drone, o drone dentro dessa situação, você põe para descer e pousar, ele começa a descer e já começa a entrar em processo de pouso. O processo de pouso, que acontece quando ele vem descendo, normalmente pega um drone que desce 20 km por hora, né, que desce a velocidade de 20 km por hora, quando ele entra no processo de pouso, que ele identifica o chão, ele reduz essa velocidade para menos de 10%. Então, ou seja, ele vem a 20, ele cai para 2 metros por hora para vir até fazer a área de toque. Então, se ele está lá em cima, 120 metros, hipoteticamente, lá está dentro de uma nuvem, ou dentro de uma fumaça, ou dentro de uma poeira, você põe ele para descer e pousar, quando ele começa a descer e pousar, ele entende que o chão já está ali, porque o sensor está sendo guiado, dizendo para ele, olha, o chão já está próximo, não desce a 20 por hora, desce a 2 por hora. Então ele começa a descer a 2 por hora, desce a 2 por hora, e isso daí já pegou muita gente de contrapé. Pega muita gente de contrapé porque o cara fica voando o seu drone, quando ele põe para descer, não tem mais bateria e o drone entra em desespero, que não tem o que ele fazer no momento, entendeu? Aí ele fica ali naquela briga de descer e o drone vai descendo 2 por hora, a 120 metros de altura. Já teve gente no meio do caminho acabar a bateria e o drone descer de espinguelar. Qual a dica que eu dou nesse momento? Você vai voar. Você já está compreendendo o cenário aqui. Você vai voar até uma queimada ali. Ou tem uma queimada até mais fácil, porque a queimada você sai dela e vem para pouso aqui. Mas numa serração que a neblina, no caso dele, está toda fechada. Principalmente junho e julho, aqui no Brasil, é comum de você, eu nunca peguei, mas eu estou para pegar, você pegar uma serração até abaixo dos morros, fica ali em cima da cidade, fica abaixo dos morros. Então a pessoa fura a serração, né, faz aquele voo bonito, já tem muitos colegas que fez, o Ricardo, uma vez foi um voo muito bonito assim, voa em cima da serração, não é alto, é 70 metros, 60 metros, às vezes que 50 metros de altura. E quando ele vai pousar, ele passa, né, vem pousando, passa pela serração para pousar. Esses drones mais modernos, ele quando você passa na serração, vem para pousar, ele chegou ali na nuvem, ele entende que é o solo, ele vai devagarzinho. Então, entendendo que existe essa situação, existe a possibilidade, eu vou fazer o quê? Eu decolo meu drone, e reservo 40% de bateria. Eu não vou deixar chegar no final, reservo 40%. Reservo 40%, vem, se porventura chegar ali, ele der essa parada, né, de começar a descer devagar, eu estou tranquilo com relação à bateria, ou seja, tem muita bateria, ele pode descer devagarzinho entre as nuvens, até chegar aqui, porque tem uma sobra grande de bateria, porque eu reservei já baseado nessa informação. Ou seja, o piloto, sempre isso aplico direto no curso, é aquele contexto de você saber o que está acontecendo, saber tudo ao redor, saber o que está acontecendo com aquela aeronave. Esse é o ato de pilotar, não é o ato de estar ali pilotando no stickzinho. Então o piloto precisa entender que existe esse tipo de comportamento, que existe esse tipo de cenário, então ele tem que tomar atitude prévia. Uma das atitudes prévias seria isso daí, deixar a reserva de bateria justamente porque o seu regresso vai ser complicado. Ou então ele botar o drone para frente, né, ficar rodando, orbitando, né, andando com o drone, que é coisa perigosa também, porque se você está no meio da serração, você pode colidir num prédio, numa árvore, num morro, esse tipo de coisa, entendeu? Um pouco complicado também, você vai ficar andando com o drone, mas existe a possibilidade. É mais remota, eu prefiro a outra, né, que é de reserva de bateria, do que essa no final, chegar no extremo e depois botar o drone para frente e descer ao mesmo tempo. O drone descendo uma espiral, ou descer andando, né, descendo voando. Só que essa segunda opção, que nem eu falei para você, pode vinha colidir com alguma coisa, que já aconteceu, colegas foram assim e colidiu com a antena de GPS, né? Aquelas antenas de GPS, cara, pá, bateu lá. Então, para não acontecer esse tipo de coisa, você traz em cima de uma pinha, tá vendo você ali embaixo, vou descer aqui em cima de mim, eu sei, não estou vendo o drone, mas pela telemetria ele está em cima de mim. Boto para descer, ele vai descer, vai chegar nesse momento e vai começar a descer bem devagarzinho, vai descendo devagarzinho, devagarzinho. Como eu tenho uma reserva de bateria, eu estou tranquilo. Então, isso pode acontecer realmente, isso é comum, muita gente perde o drone por causa disso daí, e a forma de resolver isso daí é dessas duas formas que eu dei para vocês aí. Isso é um bizu, né? Isso você aprende na Escola Vanzan, né? Eu friso bastante, que aí está o QR Code aqui embaixo, se você quiser fazer a Escola Vanzan, só apontar a câmera para o QR Code aí que você vai ter essa informação e muito mais informações importantes para você conduzir seu drone. Bora lá. Fabrício Nogueira. Olá, Vanzan. Sou Fabrício Nogueira, de Mafra, Portugal. Ó, Portugal. Tenho um Mini 2 e ando a praticar muito. Reparei que quando giro a hélice com o dedo, ela tem um tac-tac, como se fosse uma catraca de bike. É bem suave, mas sinto que dois fazem isso. O que pode ser? Grande abraço e quando vier a Portugal, avisa. Está convidado para um café. Ó, né, eu vou lá para Portugal, que aquele nós vamos lá para Portugal, né, nega? Vamos.
Deixa eu te falar, então, se você está dizendo que isso tem 2 motores apenas, os outros rodam liso, porque é comum esses motores de Mini 2, esses motores menorzinhos, a gente chamava esses motores, quando eles surgiram, de chicletinho, porque os motores rodavam liso, né, que é os motores, né, com baixa velocidade e muita força, então o induzido dele é carregado de energia, ele fica liso. Então, se rodar, ele roda liso. Já esses motores de alta performance, ele é duro, a gente chamava de chicletinho, você vira, tem que fazer. Se for esse tipo de coisa que está acontecendo, chicletinho, porque os induzidos estão, né, carregados, não tem problema. Agora, se for, você encosta na lateral dele, faz um movimento para lá e para cá, e aí acontece de você sentir uma vibração, é sinal que a calha, onde está passando os rolamentos, né, porque dentro do motor, o que tem? É uma calha, imagina, uma calha embaixo, uma calha em cima, e aqui dentro tem um rolamento. O rolamento rola lisinho aqui. Então, se porventura esse motor toma uma pancada, está com a hélice desbalanceada, né, que ficou passando um peso só de um lado, ele chegou a fazer uma marquinha na calha. Então, quando o rolamento passa nessa calha, ela dá uma batidinha, entendeu? Isso pode acontecer. Se for esse tipo de coisa, pode ser que seu motor esteja com a hélice desbalanceada e está acarretando o motor, ou pode ser que esse motor venha ter batido, não diga uma batida aqui porque bateu não, pode ser até no transporte mesmo, na caixa, dá uma pancadinha, porque esses motores são muito delicados, o rolamento dele é um negocinho pequenininho, é muito delicado mesmo. Se você bater com força assim na lateral do motor com o dedo, você já consegue deixar a marquinha na calha. Então, se for esse tipo de coisa, eu recomendo que você troque, porque esse negócio só tende a aumentar. E se essa vibração for aumentando grande, né, ao ponto de começar a atrapalhar a própria controladora, aí começa a mexer com o consumo de bateria, e as consequências só vão aumentando. É mesmo que você tiver um carro com roda desbalanceada, né? Novinho você não vai nem sentir, depois você começa a sentir, aí você falou, tá com problema na vibração. Né? Se você, nesse momento, você arrumar a roda, parece que você tirou o problema, mas já deu toda aquela problemática, que seja pivô, caixa de direção, tudo já está com folga, né? E se você persistir, vai chegar uma hora que ele arrebenta tudo. Então, no seu caso, você já percebeu, vê se realmente não é a hélice que está com essa vibração, né? E vê se realmente tem essa calhazinha, né? Esse buraquinho na calha, passando o dedo assim de lado. Se você perceber que esse tem e os outros não tem, troca os motores aí, cara. A melhor coisa que você faz, né? Luiz Drones. Salve, Vanzan. Ouço muito falar que não é recomendado carregar a bateria dentro do drone DJI Mini 2. Ah, isso é verdade. O drone estava guardado ali. Isso é verdade. De inchar e aquecimento internos. Isso procede? Isso procede sim, por quê? Porque o que acontece com os carregadores? O que acontece com o carregador de bateria lítio-polímero para um carregador de bateria normal? Ambos os carregadores é o mesmo tipo de carga e ambos os carregadores entendem a mesma coisa. O que acontece numa bateria lítio-polímero é que se ela continuar recebendo carga, né, ela vai começar a estufar, porque ela é blindada. O carregador de uma bateria lítio níquel card, níquel metal hidreto, qualquer tipo de carregador, você põe lá, ele começa a carregar a bateria, e de vez em quando ele dá uma vigiada na bateria, dá um curtozinho para saber como é que está a capacidade de armazenamento daquela carga. Então, se estiver bom, ele para de carregar. Mas se esse carregador der falha, ele continua carregando. Essa bateria, pilha, ela vai começar a esquentar e ela vaza. Os lacres dela são sensíveis, ela vaza, começa a fluir um líquido. O líquido, níquel card, né, níquel metal hidreto, começa a vazar. O carvãozinho lá dentro está melado. Então isso não tem problema algum. Já lítio polímero, lítio íon, esse tipo de bateria são blindadas, são lacradas para não sair o fluido dela. Então acontece o mesmo problema, você coloca o carregador, liga ali, seja no drone, seja no carregador normal, né? Você liga na tomada, você bota para carregar, aí o carregador está indo lá, está mandando carga e de vez em quando dá um curtozinho na bateria, dá carga, se ele entendeu que opa, a bateria deu carga, dá um curto, a bateria segurou a carga, ele opa, está com carga total, para de carregar. Mas se esse carregador acontecer exatamente como aconteceu com a níquel card, ou seja, ele não entende que está com carga e continua carregando, essa bateria vai acontecer uma outra coisa diferente da níquel card. Ela vai começar a aquecer e o seu fluido lá, que é o polímero, né, o lítio polímero, o seu fluido líquido que está ali entre as células começa a aquecer, começa a entrar em um estado de vapor, de gás. Aí ele começa a estufar, vai estufando. Então tem o calor, tem o gás que está gelado lá dentro, né? Tem o combustível, que é a própria bateria. Falta só um componente para pegar fogo, é o oxigênio. Quando esse invólucro começa a estufar ao ponto de romper, quando ele fura, sai essa pressão lá de dentro, então para o triângulo do fogo falta só um componente, que é uma fagulha, ou de repente até a temperatura do próprio ambiente já faz a combustão. Então, ou seja, o vapor
que é o gás que está gerado lá dentro da bateria por conta de não ter parado de carregar, mais o combustível, que é a própria bateria, e o oxigênio. Essa é a solução, é a fórmula do fogo. Então, o que acontece se você colocar no seu drone pode correr esse risco. É muito pequeno, esse tipo de coisa é muito pequeno, mas volta e meia você vê na internet aí, o celular explodiu quando eu estava carregando, o cara colocou as baterias de lítio-polímero dele, foi dormir e pegou fogo na casa dele. Por quê? Porque aconteceu esse exato momento, ou seja, colocou a bateria lá, aconteceu exato momento não, aconteceu exatamente isso. Ele colocou a bateria, colocou o carregador, colocou a bateria onde que ele sempre carregou direitinho, mas nesse dia o carregador por algum motivo deixou de funcionar e continuou mandando carga. Chegou lá, deu um excesso de carga e pegou fogo. Então, é comum a gente colocar a bateria ali e vai fazer as coisas, só que o certo é sempre você vigiar a bateria, colocar num canto separado, num canto da casa onde não tem nada, né, de madeira, nada de plástico, no chão, porque se porventura você não dá para ficar olhando a bateria, eu tenho que colocar a bateria agora, eu tenho que sair ouvir, ou de repente você colocou a bateria e está fazendo alguma coisa que é comum e de lá você sai, esquece a bateria. Então, entendendo que pode acontecer isso, você põe um carregamento da sua bateria num canto qualquer. Porque eu vou te falar uma coisa, já vi nego perder praticamente a casa porque colocou a bateria para carregar e pegou fogo em tudo. Tem umas casezinhas, que é um saquinho que você pode colocar também, que ajuda, que de repente ela solta o gás lá dentro e esse saquinho, né, limita a chama, ou seja, não deixa esse triângulo de fogo acontecer. É um saquinho anti-chama, você pode colocar as baterias lá dentro para carregar. Ou fazer isso que eu falei para você, colocar num lugar bem afastado de tudo, que se por fatalidade, né, muito difícil acontecer realmente isso daí, o carregador não identificar que já deu carga suficiente e a bateria vier a pegar fogo, né, vier a acontecer esse fenômeno, pelo menos está num lugar bem apropriado. Dentro do drone, realmente, se acontecer, estiver dentro do drone, você vai perder o drone. Então, se você tem o hábito de carregar no drone, não tem um hub, ou não consegue carregar fora do drone, você vai estar... Meu conselho é sempre vigiar esse carregamento. Bota para carregar e fica ali, sempre toreando. Vai sair no mercado para buscar uma carne, um pão, desliga o carregamento. Porque se você for no mercado, justo, vou te falar, lei de Murphy, né? Nessa hora que você vai no mercado, o carregador vai deixar de funcionar, vai tacar fogo no seu drone todinho. Beleza? Então espero que você tenha entendido isso daí. Essa é informação muito bacana para as pessoas compartilhar também, viu? Que pessoas têm o hábito de jogar a bateria para carregar e zarpa, larga de um dia para o outro, então isso é muito perigoso mesmo. Cláudio, Vanzan, parabéns pelos tutoriais. Assisti quase todos. Ó, quase. Eu podia assistir todos, né? Não vi essa pergunta seguinte. Quando colocamos a bateria para carregar, ao se completar a carga, ela desliga. Tem problema deixar elas conectadas ao carregador após a conclusão da carga, tipo, coloco à noite e só tiro do carregador no outro dia? Eu acabei de responder agora, né? Mas só que ele deu outra colocação. Ele deu uma colocação que se carregou, né? Está carregado, já desligou o carregamento, entendeu? Mas continua plugado aí na tomada. Se isso acontecer, não tem problema algum. Mas também não tem justificativo. Você está vendo que está carregado, vou deixar ali na tomada. Você poderia já tirar, né? Então, assim, se acontecer dela carregar até o desligamento, não tem problema algum. Você vigiando. Agora, se você tem essa intenção de colocar, né, e vai dormir, acreditando que normalmente 99% das vezes vai acontecer isso. Vai carregar, chega aquele momento, vai desligar, vai ficar o carregador ligado na tomada, porém não vai estar carregando. Isso é programado, isso é o normal de acontecer. Mas se não acontecer isso, como foi agora há pouco que eu acabei de explicar, vai acontecer de você perder essas baterias todinho. Então, ou seja, se você bota a bateria para carregar, ela carregou tudinho, você passou para estar carregado, desliga da tomada. Porque de repente dali mesmo o carregador pode dar problema e voltar a carregar a bateria, né? Então acho que já foi respondido anteriormente, né? Acho que só deu uma pincelada maior aí. Oneide Luiz. Boa noite, Vanzan. Sou de Cabo Frio. Oh, beleza. Por aqui tem muitos mirantes em Búzios, Arraial do Cabo e em outros lugares que visito. Por eu voar abaixo da saída dele, 30,50 metros, 30, 50 metros negativo, há momentos que ele não registra a altura certa, pelo menos na chegada. Quero dizer, se saio no nível do chão, claro, vou subir. Na volta, está nele escrito 1,5
M, né, que deve ser metro, 2 metros, negativo. Sendo que ele deveria estar com a altura certa que saiu. Tem como melhorar isso? Não. Isso aí é comum, tem muita gente que acha que tem precisão cirúrgica, né? Seu drone, você sai daqui base zero, né? Coloquei aqui base zero, sai com o meu drone, subi 50 metros, depois a hora que eu voltei vai acusar zero. Nem sempre é assim. Se você sair com o seu drone da base zero, subindo devagarzinho, bem devagarzinho, tipo uns 5 metros por segundo, né? 5 metros por segundo. Subindo devagarzinho, devagarzinho, até chegar a 50 metros. Depois você descer menos ainda, 2 metros por segundo, talvez, a hora que você chegar aqui para pousar, vai estar zero. Se você fizer só esse movimento, talvez, também não é garantia. Agora, se você subir, lançou o drone para um lado, para o outro, para lá e para cá, quando você voltar, esse piso aqui não vai estar zero. Ele vai estar negativo, vai estar mostrando, né, na telemetria. Está negativo, vai estar mostrando que está positivo. Eu fiz um teste um tempo atrás, muitos anos atrás, foi em 2016, onde eu voei com o drone em linha reta, 17 quilômetros, eu dentro de um carro, o drone do lado, 17 quilômetros, e quando eu pousei o drone, eu tinha o drone na minha frente, ou seja, o drone exatamente na minha frente, só que na telemetria está mostrando que estava 90 metros na minha direita, ou seja, eu olhando a telemetria, estava 90 metros na minha direita, mas eu olhando fisicamente o drone estava na minha frente. Então, ou seja, se eu tivesse a 17 quilômetros atrás e pousado o meu drone, eu iria procurar 90 metros lá atrás, não ia procurar onde está aqui. Como lá era um campo meio aberto, né, que foi uma fazenda meio aberta, deu para entender isso muito bem, que eu tinha portaria como referência. E eu acharia o drone, porque, né, eu ia procurar lá depois que eu procurar na mediação. Agora imagina se você está pousando numa casa. Eu estaria pousando nessa casa aqui, 90 metros de erro, vai dar 5, 6 casas lá para trás, entendeu? Então, ou seja, tem esse problema de telemetria. Então, não é preciso. Quando eu vou fazer um trabalho, tem um trabalho técnico que eu faço em São Paulo, tem meus parceiros que fazem no Brasil afora também, e tem a seguinte orientação: nós precisamos medir a altura de um prédio, futuro prédio vai estar lá. Então eu preciso simular a altura do 15º andar, do 20º andar, então vamos dar exemplo, eu preciso voar na altura de 30 metros, depois de 50 metros, depois de 90 metros. Eu preciso voar, preciso registrar as fotografias dessas alturas. Então coloco o meu drone no chão, saio da base zero, subo devagar, que eu tenho que subir devagar, se eu subir desesperado, essas telemetrias vai tudo embora. Subo devagar, coloco lá nos 50 metros, faço as fotografias, vou para 70 metros, faço fotografia, vou para 90 metros, faço fotografia. Se eu descer para 70 metros, já não estou mais 70 metros. Se eu tirar a fotografia de 70 metros olhando a telemetria, ele pode estar 69, 68, 65, pode estar 75. Então, qual a orientação? Acabei de fazer o último piso, eu venho, pouso o drone para zerar essa telemetria para eu fazer outra série de fotografia. Porque a telemetria não vai estar justa. E se eu sair com o meu drone aqui, voar para lá, voar para o outro, voar para cá, para lá, quando eu pousar aqui não vai estar justa. Porque ele usa o barômetro, inicialmente para alavancar o seu voo, para decolar, ele usa o barômetro como telemetria, depois ele vem associados aos sensores de colisão, de chão, vem associados aos sensores, que é de GPS, que é de triangulamento onde ele está, ou seja, toda essa telemetria é processada num processador pequenininho que não tem aquele processamento cirúrgico, nem há necessidade, né? No próprio manual diz que ele pode variar 1,5 m para cima, 1,5 m para baixo, mesmo parado, ele pode variar 1,5 m para cima, 1,5 m para baixo, para a direita, para a esquerda. Os drones mais novos, o Air 3, ele varia bem pouquinho, eu coloquei, até fiz um vídeo lá mostrando, mas varia, por mais preciso que ele é, ele varia. Então a telemetria nunca vai estar perfeita, por isso que tem quantas pessoas vai fazer também topografia, esse tipo de coisa, precisa de um RTK. Um RTK é um sistema de GPS bem mais preciso para mostrar onde exatamente o drone está. Então, por conta disso, dessa imprecisão que existe o drone, né, nesses componentes dentro do drone, não tem o que fazer também. Nesse caso, não tem o que fazer. E o bizu é esse, essa telemetria é como base. Como eu uso um trabalho profissional, eu uso esse recurso, eu faço só a primeira tomada, pronto, dali para frente já não vale mais nada de telemetria, vem zero novamente essa telemetria. Beleza? Kleber Silva, Vanzan, meu amigo. Tem um Air 2S que ao voar, fazer um zoom out, por exemplo, os stickers não fazem aquela sincronia. Ou seja, subir e seguir em frente ao mesmo tempo. Seria alguma regulagem ou calibração mal feita? Ou é falta de habilidade? É o famoso dedinho, dederência. É falta de habilidade, porque para fazer o zoom out no curso Vanzan, eu dou um exemplo bem claro, explico detalhadamente como você faz um zoom out com precisão. Eu passo em buracos apertadíssimos
fazendo um zoom out e explico exatamente como você tem que fazer, quais as posições dos sticks que você tem que manter e por que você tem que manter essas posições dos sticks, né, no curso, né, que eu vou detalhar para vocês. Em cima desse QR Code você pode apontar a câmera do seu celular, você tem acesso a esse curso, mas aqui eu vou dar uma dicasinha para você. O que faltou para você aí é você tem que subir o seu acelerador e ao mesmo tempo mandar para trás. Existe uma harmonia. Se eu mando muito para trás rápido, o drone desce. Se eu mando muito para trás lento, o drone sobe. Se eu manter o acelerador parado. Então é variável, ambos os lados é variável. Por isso que é complicado de fazer. Então, ou seja, existe um treinamento para você fazer esse movimento perfeito. Se você não está conseguindo, é justamente porque você não conhece essa técnica de desenvolvimento do drone, né? Ou seja, de fazer esse movimento com o drone, para você poder praticar e poder fazer também esse movimento perfeito. Então, na realidade, é um pouquinho de falta de habilidade sua, talvez de conhecimento. Quando você entender como funciona isso, você vai para a prática, é óbvio, qualquer um que conhece como funciona, né, sabe como funciona o negócio, vai praticar e vai ficar fera. Então, na realidade, é a falta de conhecimento da técnica para você fazer um zoom out e assim você conhecendo essa técnica, você vai executar o seu zoom out perfeitamente, beleza? Bom, por hoje é só, galera, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se você puder ser membro do canal, dá aquela força pro canal, seja membro aí, cara. Dá uma contribuição pequena por mês aí. Ajuda o canal a trazer esse tipo de informação. Ajuda o canal também a promover lugares legais que a gente viaja para poder trazer esses lugares para você que está na sua casa aí, conhecer antes mesmo de ir para o lugar onde está, né? E se você gostou, deixa aquele joinha, um beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima quinta-feira agora, beleza? Tchau, tchau, galerinha.